Brasil abre vantagem sobre o Reino Unido e beira a marca de 90 milhões de vacinas anti-Covid aplicadas. Ministro Marcelo Queiroga anuncia a chegada de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen nesta terça. Reforço em campanha, Brasil recebe lote de vacinas da Pfizer pelo consórcio COVAX. Empresário Carlos Wieser pede para ser ouvido e deve ir à CPI da pandemia na semana que vem. Faltando um dia para caducar, Câmara aprova texto de MP que viabiliza a privatização da Eletrobras. Ex-presidente Lula é absolvido de acusação por corrupção passiva na Operação Zelotes. Comitê dos Jogos Olímpicos de Tóquio define que as arenas poderão receber até 10 mil pessoas. Heróis da vida real. Você vai conhecer a história dos superdoadores de sangue. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 1,5 milhão de doses de vacina da Janssen chegam ao Brasil amanhã. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião da Comissão da Covid-19 no Senado. O ministro também reforçou que toda a população será vacinada até o fim do ano e anunciou o nome da nova secretária especial de enfrentamento à doença. Toda a população maior de idade vacinada contra o coronavírus até o fim do ano. Essa foi a previsão dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aos senadores da Comissão da Covid nesta segunda-feira de manhã. E nós temos uma perspectiva de vacinar a população brasileira acima de 18 anos até o mês de setembro. E eu falo isso porque teremos, no mês de julho, mais de 40 milhões de doses de vacinas disponíveis. E há uma expectativa de, no mês de agosto e no mês de setembro, 60 milhões de doses em cada um desses meses. Então, os senhores vejam, 60 em agosto, 60 em setembro, são 120 milhões de doses, com mais de 40 em julho, são 160 milhões de doses de vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou para amanhã a chegada de um lote de 1,5 milhão de vacinas da Janssen. O imunizante será o quarto a ser utilizado na campanha nacional de imunização contra a Covid-19 e tem a vantagem de ser dose única, o que deve acelerar a imunização no país. Essas vacinas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano, eram 38 milhões de doses. Inicialmente, negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar a semana passada 3 milhões de doses da Janssen. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, porque ela, como as outras, mas essa é uma dose única que permite a imunização mais rápida. O ministro também disse que está em análise a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes e assumiu que o país precisa ampliar a testagem da população. A questão da vacinação nos adolescentes já está em discussão no Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer já tem uma autorização tanto no FDA como na Anvisa para ser aplicado em adolescentes. O número estimado é de 4 milhões de adolescentes que podem se beneficiar dessa vacina. É claro que os estudos ainda não são tão abundantes, mas está em análise aqui no Ministério da Saúde para entrar na pauta. A questão dos pais, sem dúvida, os pais jovens que ainda não foram imunizados e adquirem a doença, é necessário não só a vacinação, mas as outras medidas que nós, de maneira reiterada, temos orientado, a questão da adoção das medidas não farmacológicas, mas, sobretudo, a campanha de testes. Essa campanha de testes ela precisa ser ampliada realmente.
para testar os assintomáticos. Marcelo Queiroga aproveitou a oportunidade e anunciou o nome da nova secretária especial de enfrentamento à Covid-19, cargo que seria ocupado por Luana Araújo, médica que foi anunciada, mas não nomeada para a pasta em maio deste ano. Agora a responsável será a médica Rosana Leite de Mello. A doutora Rosana é a secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. É uma médica, professora da Universidade do Mato Grosso do Sul. Ela já presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela já exerceu a secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, portanto, conhece todas as especificidades da matriz de competência de cada uma das especialidades médicas, além de ser cirurgiã, oncologista e de estar até a semana passada na linha de frente liderando um hospital público importante do Mato Grosso do Sul. Ela tem características muito especiais para nos ajudar, a mim e toda a equipe de secretários do Ministério da Saúde, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a Pfizer entregou neste domingo ao Brasil mais de 840 mil doses da vacina pelo consórcio COVAX Facility. É a primeira remessa da farmacêutica americana ao país por meio do consórcio mundial liderado pela OMS. Um avião com cerca de 842 mil doses da vacina produzida pela Pfizer pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Este é o primeiro carregamento enviado ao país pela farmacêutica por meio do consórcio global COVAX Facility. Outros 14 lotes com vacinas, totalizando 10 milhões e 700 mil doses do imunizante contra a Covid-19, já foram recebidos, todos pelo contrato direto com o Ministério da Saúde. Antes, o Ministério da Saúde havia recebido e distribuído cerca de 5 milhões de doses da AstraZeneca Oxford, fabricada na Coreia do Sul, por meio do consórcio global, liderado pela Organização Mundial da Saúde. O contrato com a COVAX prevê 42 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid até o fim do ano. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 156 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 21 de junho, o Brasil aplicou 89.759.800 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E o Ministério da Saúde está distribuindo mais de 7 milhões e meio de doses da vacina AstraZeneca. Os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose em idosos e em outras 3 categorias. Neste início de semana, o Ministério da Saúde deve enviar um total de 7 milhões e 600 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford para os estados e o Distrito Federal. A quantidade é considerada adequada para completar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, agentes das forças de segurança e salvamento e militares das Forças Armadas que atuem na linha de frente da pandemia. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. No caso da vacina da Fiocruz, o intervalo é de 12 semanas. Desde janeiro, o Ministério da Saúde destinou mais de 115 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. Com essa nova leva, o volume vai ultrapassar os 120 milhões de doses. Do total já distribuído, mais de 85 milhões já foram aplicadas. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China ultrapassou a impressionante marca de 1 bilhão de doses, mais de 1/3 de todo o mundo. Em seguida, os Estados Unidos têm quase 318 milhões. Na terceira posição, com mais de 274 milhões, está a Índia. O Brasil segue consolidado na 4ª colocação e hoje se aproxima dos 90 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 74 milhões e meio de doses até agora. E veja a seguir, o ex-presidente Lula é absolvido por corrupção na Operação Zelotes. E ainda, Câmara aprova texto de MP que viabiliza a privatização da Eletrobras.
O ex-presidente Lula e outros 6 acusados em processo de corrupção passiva relacionados à Operação Zelotes foram absolvidos nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Para o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, o Ministério Público apontou que não havia provas que justificassem uma condenação, já que, segundo o órgão, não houve robustos indícios de favorecimento privado nem evidências suficientes para confirmar o repasse de R$6 milhões para Lula ou Gilberto Carvalho. A acusação era de que o ex-presidente teria editado uma medida provisória em 2009 para favorecer algumas empresas do setor automotivo, em troca de propina, que, segundo o Ministério Público Federal, teria sido de R$6 milhões. O valor teria sido ofertado pela empresa de Marcondes, que representava a Caoa e a MMC Automotores. O destino do dinheiro, segundo o MPF, seria o custeio de campanhas eleitorais do PT. A denúncia foi feita em 2017. Ao todo, 7 pessoas se tornaram réus no processo, sendo os políticos acusados de corrupção passiva e os empresários de corrupção ativa. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a absolvição reforça que o ex-presidente foi vítima de uma série de acusações infundadas e com motivação política em clara prática de manipulação, tal como sempre foi sustentado pela defesa. Faltando um dia para perder a validade, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A MP só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O governo prevê que a medida vai permitir a redução da conta de luz do brasileiro. A maior empresa de energia elétrica da América Latina tem 125 usinas e valor de mercado de R$68 milhões. O governo é dono de 60% da Eletrobras, mas como a medida provisória permite que sejam oferecidas ações ao mercado, esta fatia deve ser reduzida a 45%. A previsão do governo é privatizar a empresa depois de todos os estudos das áreas técnica e financeira em fevereiro do ano que vem. Pelo texto aprovado, cada acionista ou grupo de acionistas não poderá ter poder de voto superior a 10%. A União terá uma ação preferencial com poder de veto nas deliberações sobre o estatuto social da empresa. O texto exige a contratação de usinas térmicas movidas a gás pelo período de 15 anos. E os contratos das usinas construídas através do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia serão prorrogados por 20 anos. E uma nova estatal será criada para administrar a eletronuclear, que controle as usinas de Angra e Itaipu Binacional, que não serão privatizadas. E pelo que foi aprovado, os empregados da Eletrobras que forem demitidos depois da privatização poderão ter o dinheiro da rescisão para comprar ações da empresa pelo valor cotado 5 dias antes da edição da medida provisória. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 3ª parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do programa Bolsa Família e que tem número de identificação social UNIS com o final 3. A próxima parcela do auxílio para este grupo estará disponível a partir do dia 21 de julho. O preço do petróleo subiu mais de 40% neste ano e bateu recorde. No ano passado, a cotação do petróleo Brent caiu mais de 20% com a pandemia. Os contratos futuros do petróleo Brent passaram de $74 por barril. Segundo dados do Investing, é o valor mais alto desde abril de 2019. Na semana passada, o preço do petróleo baixou para $73,19. O preço do petróleo caiu em março e em abril e voltou a se recuperar no segundo semestre. E depois de ter baixado 21,5% em 2020, o preço cresceu 41,3% em 2021. A alta reflete a retomada econômica pós-vacinação nos Estados Unidos e União Europeia. A Petrobras procura fazer reajustes nos preços quando o movimento do mercado internacional aparenta ser temporário. Nos 12 meses até maio de 2021,
Os preços dos combustíveis no Brasil cresceram 47,49%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Você vai conhecer agora a história de uma dona de casa do Rio de Janeiro e de um aposentado de Santa Catarina. Por trás dessas identidades comuns se escondem dois verdadeiros heróis. Juntos, eles já ajudaram a salvar mais de 2.000 vidas nos últimos 50 anos. E o que eles fazem? Doam sangue. Nesse mês acontece a campanha para estimular doações de sangue, o Junho Vermelho. E nossa reportagem conversou com dois dos maiores doadores do Brasil. A dona Valéria exibe com orgulho os braços. Olha as marcas que ficaram no meu braço após 25 anos de doação. O motivo é que essa dona de casa de 63 anos é considerada a maior doadora de sangue do Rio de Janeiro. Dos últimos 25 anos, ela realizou um total de 208 doações, todas registradas pelo Hemocentro do Rio. Quantidade de sangue que foi suficiente para ajudar mais de 800 pessoas. Quando eu não posso fazer, é muito difícil para mim quando eu não posso doar, sabe? E é isso, a sensação é uma sensação muito boa, muito gostosa de você estar fazendo algo que é simples, não é complicado, é simples e que salva vidas. E a rotina se repete religiosamente a cada 4 meses, que é o tempo mínimo de intervalo entre uma doação e outra. Além do sangue, ela também doa plaquetas e, com humildade, diz que esse é apenas um gesto simples, que não requer muito esforço. É simples, não dói, não engorda, sabe? Não tem nenhum efeito colateral, a não ser a felicidade que você sente de estar ajudando alguém, entendeu? Para quem doa total, são 15 minutos sentado na cadeira. Para mim, que doa por afés, dou plaqueta, eu fico lá 1h10, 1h20 às vezes, mas você pode doar comum, você pode doar total. Quando aquilo é realmente efetivado, é na hora da transfusão, né? Na hora do uso efetivo dele, né? Então, quando você recebe aquela mensagem que seu sangue está sendo utilizado, eu falei, poxa, aí realmente legal. Tá bom. E os números valorizam ainda mais o gesto da dona Valéria. No Brasil, de cada 100 pessoas, apenas 2 doam sangue com regularidade. E os bancos de sangue sempre operam com estoque no limite. A situação ficou ainda pior na pandemia, porque muita gente ficou com medo de ser contaminada e parou de doar. Por isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou esse vídeo para estimular mais doações. O seu Valdir precisou parar por causa da idade. As doações só podem ser feitas até os 69 anos. Mas durante 50 anos, o aposentado contribuiu para o Banco de Sangue de Santa Catarina. Essa foto em preto e branco mostra como ele era na primeira doação. Nunca disse não. Eles já vinham certo porque nosso hospital tinha ficha de certas pessoas que doavam, que nem eu. Se faltasse sangue na hora, eles iam puxar a ficha e iam dizer para os clientes, quem tem sangue O negativo é o Zimmer, é fulano lá de baixo. Eles curiam lá em casa, né? O sangue do seu Valdir é do tipo O negativo, um dos mais raros, o que valoriza ainda mais a doação. O aposentado afirma que a sensação de poder contribuir para salvar uma vida sempre foi sua maior recompensa. Mas algumas pessoas que foram ajudadas também fizeram questão de demonstrar gratidão. E certa vez ele ganhou até um caminhão de melancias. Uma vez uma pessoa foi lá em casa pegar sangue, uma pessoa de 80 anos do interior, o pai de 80 anos. Só que quando estava saindo, eu nunca disse não à doação de sangue. Sempre pronto. Daí, quando estava saindo de casa, chegou um senhor de outra região da nossa cidade, chorando, pedindo que eu salvasse a filha de 6 meses. Daí eu fui lá no hospital, o doutor, que hoje é falecido, o doutor Olavo do Santa Maria, disse para mim, sangue é teu, você salva a pessoa que você quer. Daí eu olhei para a criança, olhei para o senhor, pedi desculpas para o senhor, filho do senhor, que eu ia salvar a criança. Eu sempre conto a história, em 48 horas, a menina já estava em casa, salvação, e um dia chegou uma caminhonete lá em casa, carregada de melancia. Eu disse para o cara, eu não quero melancia. Diz, não, eu sou pai daquela menina que você salvou, junto de graça. É muito bom. O que eu
Olha, é muito bom. Quem não começou ainda, comece, porque não tem hora para começar. Tem hora para acabar, mas não tem hora para começar. Pode começar a hora que quiser. Então, quem nunca doou, comece a doar, porque é muito bom. E veja a seguir mais atualizações e números da pandemia. E ainda, empresário Carlos Wieser pede para ser ouvido na CPI da pandemia. A CPI da pandemia marcou nova data para que Carlos Wieser deponha. Desta vez, os advogados do empresário estão de acordo com a agenda, segundo o presidente da CPI, senador Omar Aziz. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O depoimento do empresário Carlos Wieser foi remarcado para o dia 30 de junho. De acordo com o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, desta vez os advogados do empresário disseram que o cliente poderá comparecer no dia e horário combinados. Segundo o senador Omar Aziz, no fim de semana, o G7, grupo de senadores de oposição que fazem parte da CPI da pandemia, já tinham decidido que, além de pedir a condução coercitiva do empresário, acionariam a Interpol para localizá-lo, já que ele não apareceu no depoimento que estava marcado na semana passada. Mas isso não foi necessário, já que os advogados do empresário entraram em contato com os senadores para marcar uma nova data para o depoimento. Ficou agendado, portanto, dia 30 de junho, às 9 horas da manhã. Vamos agora à agenda da CPI para esta semana. Amanhã, terça-feira, o deputado federal Osmar Terra será ouvido na condição de testemunha. Na quarta, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson, será ouvido para explicar por que a farmacêutica atuou como intermediária no processo de compra da Covaxin. Na quinta-feira, é a vez do assessor especial de Relações Internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Na sexta, tem audiência com a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, e com Pedro Halal, médico epidemiologista e pesquisador. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 761 mortes por Covid-19 e 38.900 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia do coronavírus, mais de 178.667.000 pessoas já foram contaminadas e quase 3.870.000 não resistiram aos sintomas. Os Estados Unidos são o país com os maiores índices da Covid-19 e contabilizam mais de 33.552.000 casos e um total de 602.047 mortes. A Índia ultrapassou a marca de 29.935.000 pessoas contaminadas. O Brasil se aproxima dos 17.967.000 pessoas que testaram positivo e registra 502.586 vítimas fatais. Na França, são mais de 5.819.000 casos registrados da doença. E a Turquia tem mais de 5.375.000 diagnósticos até o momento. E a Colômbia superou nesta segunda-feira 100 mil mortos, registrando ainda um recorde no boletim diário de óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Foram 648 vítimas fatais nas últimas horas, totalizando 100.582 mortes. O país de 50 milhões de habitantes atravessa o pior pico da doença desde a detecção do primeiro caso em 6 de março. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, recuando ao menor patamar em mais de um ano, depois de registrar ganho acentuado no último pregão, devido a comentários sobre a inflação nos Estados Unidos de uma autoridade do Federal Reserve. A moeda norte-americana recuou 0,92% e encerrou o dia cotada a R$ 5,022 na venda. Por conta da escassez de festas e eventos em meio à pandemia, uma família de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, teve que se reinventar. Além de fazer palhaçadas, Putuco agora faz pães.
Pandemia, época ruim para muitos setores e um dos mais afetados é o das festas, justamente a vida do palhaço. Putuco vendia balões e veio lutando para sobreviver. Toda vez que vinha um lockdown, dava aquele tapa no palhaço, sabe? Aquela coisa, você não podia nem vender balão, não podia sair, aí você ficava naquela situação. Como que eu vou sustentar minha família, tendo eu uma criança pequena, né? Até que a esposa Renata teve a ideia. Eu falei assim, amor, eu vou fazer uns pão, você sai para vender? Aí ele falou, saio. Aí eu fiz 7 pães. Aí nesses 7 pães ele pegou, foi vender, 40 minutos ele voltou. Eu até assustei, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, não, já vendi tudo. Aí a gente... Falei assim, não, esse é o caminho, vamos continuar. E dos 7 o negócio veio crescendo. No segundo dia eu fui com 10 pãozinhos, e vim em menos de 2 horas, eu estava de volta, e aí foi indo, aí foi crescendo. 15, aí depois foi 20, hoje a gente chega a entregar 25, 30 pães. Olha só, a casa precisou ser adaptada. A sala veio aqui para a varanda, onde estão os sofás. Já no local onde ficava a sala, foi colocada uma mesa, onde é feita a massa do pão, onde são colocados também os pães e roscas, né? E tudo começou neste fogão doméstico, neste forninho aqui. Só que com o passar do tempo, o casal conseguiu economizar e comprou um forno industrial usado. Só que eles precisam de ajuda para poder expandir o negócio. É uma mesa de inox e também uma maceira, porque todo o nosso trabalho desses pãozinhos é manual, né? Hoje eles vendem pães, rosquinhas de coco, fatia húngara e muito mais. Aceitam encomendas pelo Instagram do Palhaço Putuco. No futuro eu penso em ter assim, uma casa de pão, se Deus quiser me abençoar, eu vou ter tipo uma mini padaria, né? Quem sabe, né? Mas o Putuco garante, o comércio de pães não descarta palhaçada. Toda vez que um pai e uma mãe pede um pão, né? E eu chego lá, a criança tá lá. O Putuco dá o pão e dá o balão de brinde, né? Agora o balão se tornou brinde. Bora então sair para ganhar o pão, ou melhor, vender o pão, que já passou pelo controle de qualidade da dona Alair. É bom demais esse pão, sabe? Quase todo dia eu pego, né? Compro, levo ali no meu serviço também. E na bicicleta cargueira, ele segue carregando o sustento da família e a alegria estampada no nariz de palhaço, colado na máscara. Olha o pão do palhação, olha o pão, olha o pão. Mudamos agora de assunto porque infelizmente é grave, mas estável a situação do menino de 6 anos que no último sábado caiu de um brinquedo no Parque de Diversões Beto Carreiro World, em Penha, Santa Catarina. O pequeno Enzo perdeu o equilíbrio quando tirava foto do gorila gigante. Com traumatismo craniano, foi transferido para um hospital de Itajaí, onde passou por uma cirurgia e está respirando com a ajuda de ventilação mecânica. A direção do parque divulgou uma nota oficial hoje, dizendo que prestou assistência ao menino e deseja o seu pronto restabelecimento. E olha só essa notícia. Em Pernambuco, um violinista desempregado bateu no carro de um empresário que não tinha dinheiro para pagar o concerto. A saída foi fazer um show de graça na loja do dono do veículo batido no Dia dos Namorados. Um acidente de trânsito ocorrido na zona norte do Recife se transformou em um exemplo de solidariedade. Desempregado, o violinista Marcônio Costa se distraiu ao volante e bateu no carro do empresário José Vênis. O músico ficou desesperado, já que não teria dinheiro para pagar o conserto do veículo. Mas a atitude do empresário surpreendeu. Vênis, a todo momento, tentou acalmar o violinista e chamou o músico para fazer uma live no Dia dos Namorados e ainda deu R$100 ao rapaz em forma de cachê. Depois da apresentação online, Marcônio recebeu a solidariedade de várias pessoas que queriam fazer doações para ajudar o músico e ele conseguiu consertar o carro. O caso também aproximou os dois, que hoje se consideram amigos. E veja a seguir informações dos jogos de hoje da Copa América. E ainda, o Comitê das Olimpíadas de Tóquio define a quantidade de público nas arenas.
Há apenas 32 dias dos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico tomou uma decisão com a intenção de reconquistar a confiança da população japonesa. Nesta segunda-feira foi anunciado que o evento contará com público. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos definiu que as arenas poderão receber até 10 mil pessoas. Além disso, foi estabelecido que apenas moradores locais poderão acompanhar as modalidades de forma presencial. O uso de máscara será obrigatório. A decisão foi tomada em reunião online entre todas as autoridades do governo japonês, do Comitê Organizador Local e do Comitê Olímpico Internacional. Mas isso ainda pode mudar. Com a vacinação caminhando lentamente no país, a presença do público poderá ser contestada pelo governo. Até agora, apenas 16% da população japonesa receberam ao menos uma dose da vacina e somente 6% estão totalmente imunizadas. Com essa situação, o governo não descarta a possibilidade de determinar um novo estado de emergência na região e proibir novamente o público de acompanhar os jogos de forma presencial. Após a divulgação da presença de público, os organizadores da Tóquio 2020 abriram as portas da Vila Olímpica. E agora vamos de Copa América. 2 jogos abriram a terceira rodada da competição. Pelo Grupo A, Uruguai e Chile se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. A partida acabou com empate por 1-1. Os chilenos abriram o placar na primeira etapa com Vargas, mas na segunda a seleção uruguaia empatou com Luizito Soares. Com o empate, o Chile vai a 4 pontos, enquanto o Uruguai somou seu primeiro ponto. E terminou há pouco também pelo Grupo A o jogo entre as seleções da Argentina e do Paraguai, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os hermanos derrotaram os paraguaios por 1-0, gol feito pelo atacante Gomes. Com a vitória, a Argentina se consolida na liderança do grupo com 7 pontos e aguarda o jogo com a seleção boliviana na semana que vem. A companhia dos animais faz muito bem para a saúde física e mental dos seres humanos. A maior prova disso é a zooterapia, técnica usada para pessoas com dificuldades de socialização, como síndrome de Down e autismo. Nossa equipe foi conhecer uma fundação em São Paulo, onde os bichos têm um papel importante: ajudar crianças e jovens no tratamento. A bicharada tá solta. Até parece que estamos num zoológico, mas na verdade não. Não é um zoológico. Eu falo que é muito difícil descrever o que realmente a gente é. Eu falo, a melhor forma de descrever, eu acho que cada um que está assistindo a gente aqui já teve um sonho incrível nessa vida. Desse sonho incrível, quando você acorda, você tenta compartilhar com outras pessoas. Você fala empolgado, fala, e ninguém consegue entender o que você está falando porque não esteve dentro do teu sonho. Hoje você está aqui conhecendo o meu sonho. Tudo começou com um peixe, aí o projeto cresceu, se desenvolveu e hoje são mais de 100 animais. A instituição, sem fins lucrativos, atua na educação ambiental e na terapia assistida por animais, chamada de zooterapia, que consiste em um tratamento em que auxilia crianças e jovens com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. São terapias que o animal participa como coterapeuta. Ele é um facilitador da terapia, né? As crianças autistas, ela tem uma dificuldade com a socialização, então a gente faz atividade assistida por animais, que são 2 tipos. É a terapia assistida por animais, que são o SET, né, que é o terapeuta, o coterapeuta e o paciente, e também tem a zooterapia, a atividade assistida por animal, que é o que a gente faz. A gente leva os animais para a instituição e faz a zooterapia em grupo. Então, a gente trabalha, né, a gente estimula a socialização, os animais, eles motivam as crianças a participarem, né, a estimular a questão tátil, né, que é uma das questões que eles têm dificuldade também. Então, a gente vê diversos benefícios, né, na zooterapia. Não é indicado para qualquer pessoa, para criança, adulto, idosos, com ou sem deficiência. E tem tudo que é tipo de bicho. Aves de diversas espécies, como araras, patos e até um emu,
que é a segunda maior ave do mundo. Além, é claro, de belos flamingos. Tem camundongo, cervos, porco do mato, pônei e ovelha. Todos convivem em harmonia. A maioria dos animais que estão aqui na fundação foram doados por algumas pessoas que por algum motivo já não podiam mais cuidar deles. E além dos bichos ganharem um lar por aqui, eles já chegam com uma missão super importante, que é ajudar. Eles chegam com essa missão de ajudar. A gente recebe eles aqui, às vezes a pessoa agradece muito, falou assim, nossa, muito obrigado por acolher eles aqui, mas na verdade eles vêm com uma missão tão linda, tão bacana, né? De chegar aqui, de conviver com os outros animais, né? De ter essa interação com os outros animais, com as pessoas e com as crianças especiais. Então todos que chegam aqui têm uma função especial. O Felipe é autista. Geralmente ele não interage tanto com outras pessoas, mas com os bichos foi bem diferente. Felipe, por exemplo, interagindo com um cachorro, com um passarinho, com uma tartaruga. A gente não tem como avaliar essa interação, mas na sequência você percebe que aquilo fez bem para ele. Entendeu? Não é dizer que a gente pretende mudar alguma coisa, mas qualquer que seja a melhora, qualquer que seja o ganho, para nós é muito importante. A Viviane é mãe do Felipe e diretora da Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Autista. Ela conta que a zooterapia só fez bem para o filho e para todos os outros alunos com autismo que a Fundação atende. Ajudou muito na interação social, na sensibilidade deles, né, de passar a mão, por exemplo, no coelho, no furão, na tartaruga, no sapo. Cada um tem uma pele, assim, né, uma textura, né? E com isso ajudou muito na interação deles e no comportamento também. Os animais são muito mais do que coterapeutas. Eles ensinam uma grande lição. Que é possível viver e conviver com quem é diferente. Para eles não importa como que cada um é por fora, e sim como que é cada um por dentro. Se eles conseguem conviver com a diferença, por que a gente lá fora não consegue fazer o mesmo? E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o pastor João Machado diz que em todo aquele onde o Espírito Santo encontra morada, não existe medo, mas amor e moderação, para sempre vencer o mal. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E na Bíblia nós temos o conhecimento que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é um Espírito que nele há poder. Porque quando todas as coisas foram criadas através dele. Ele estava lá na criação. Quando Jesus ele recebeu do Espírito Santo, ele pôde realizar maravilhas. Quando os apóstolos e os discípulos de Jesus, que ficaram em Jerusalém, esperaram, e o Espírito Santo veio e encheu os seus corações, ali eles puderam operar maravilhas. Por quê? Porque no Espírito Santo há poder. E se você hoje clamar e pedir a Deus, Pai, eu quero ser cheio desse Espírito Santo, o Espírito de Deus virá sobre a sua vida. E nele há poder. E o poder de Deus, meu amado e minha amada, todos sabemos que não existe poder maior do que o poder dele. Então por que você vai temer? Clame a ele hoje. Busque a ele hoje. O Espírito de Deus, ele está ativo em você. E tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é do diabo, tudo aquilo que não pertence a você. A falta do dinheiro, o Espírito de Deus, ele hoje em você, o poder dele se ativa. Ali, ele age.
E você pode então, com certeza, ativar a prosperidade na sua vida. Se hoje você está enfrentando um problema na sua família, de desentendimentos, meu amado e minha amada, o Espírito Santo em você, ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele vai ser o positivo, ele vai ser a paz, a união, ele vai ser o amor nessa casa. Se você hoje tem medo, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus te deu é de graça. Basta você pedir. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada. Ele é de graça. Deus, ele te deu esse Espírito. Ele pode ser ativado. O poder pode entrar em ação. E aí você, meu amado e minha amada, vai poder então ser curado, ser liberto. Vai poder ser um vitorioso, uma vitoriosa. O Espírito de vencedor, ele está em você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.